Olá, eu sou a Gabriele Broglio e, sob orientação do professor Reginaldo Aparecido Zara, desenvolvi o trabalho Ensino de Matemática em Tempos de Pandemia, uma análise documental das dissertações do Profmate, o mestrado profissional em Matemática em Rede Nacional. Esse trabalho tem como foco a análise de dissertações produzidas no mestrado profissional em Rede Nacional, o Profmate, tratando-se de uma pesquisa documental e tendo como documentos as dissertações apresentadas a este programa de pós-graduação. O nosso interesse está na caracterização dos objetos de pesquisa utilizados pelos egressos do Profmate, descritos nas dissertações e que estejam relacionados ao contexto do ensino remoto emergencial, desencadeados pela pandemia de Covid-19. Assim, o nosso objetivo é identificar e classificar os objetos de pesquisa das dissertações produzidas no Profmate que abordam o contexto do ensino remoto iniciado com a pandemia de Covid-19 em 2020. A busca pelos documentos foi feita no repositório de dissertações disponíveis no próprio site do Profmate, e que no início de maio de 2023 registrava um total de 6.820 registros de dissertações publicadas. Como o recorte temático abrange dissertações que abordam o ensino de matemática no contexto do ensino remoto, o recorte temporal compreendeu um período de 2020 a 2022, e durante a coleta de dados, observamos que a estrutura do repositório não permite uma aplicação de filtros de pesquisa. Frente à impossibilidade de executar uma busca automatizada, optamos por fazer uma busca orgânica, ou seja, observar a lista de títulos das dissertações e buscar durante a leitura títulos com palavras-chave escolhidos de antemão, como pandemia, SARS-CoV ou Covid-19. Na primeira seleção, obtivemos 25 dissertações, e ao estender a seleção para a leitura dos resumos, fizemos uma segunda seleção, considerando as dissertações que desenvolveram atividades relacionadas à pandemia de Covid, e foram descartadas as dissertações que tratavam de relatos de experiência ou não tinham relações ao período da pandemia. Após essa segunda seleção, obtivemos 12 dissertações, que foram então submetidas a uma análise completa, observando tanto os aspectos conceituais quanto metodológicos, utilizando como ferramenta o diagrama epistemológico de Gowin. Assim, o conjunto das dissertações construídos foi investigado na busca de elementos que auxiliam na extração de características do objeto de pesquisa e que serão utilizados para análise e classificação. Para esse texto em particular, nos concentramos na análise das questões de pesquisa das dissertações, o objeto da pesquisa e a forma como esse objeto foi investigado. Como nosso objetivo era identificar e classificar os objetos de pesquisa das dissertações produzidas no Profmate que relacionam o contexto do ensino remoto emergencial iniciado com a pandemia de Covid-19, demos ênfase na identificação dos temas das dissertações. Com isso, no que tange ao ensino de matemática, as dissertações analisadas foram enquadradas em 3 grupos: implementação de propostas didáticas, o IPD, e fazem parte desse grupo as dissertações cujo elemento central é a apresentação de propostas didáticas, descrições das implementações das propostas durante as aulas remotas e discussão das implementações. E fazem parte desse grupo 4 dissertações. Como segundo grupo, temos a proposta didática, PD, e nesse grupo, as dissertações consistem em apresentação de proposta didática, a descrição da potencialidade para o uso das atividades remotas, porém, sem a efetivação da implementação. E no conjunto das dissertações analisadas, apenas uma encontra-se nessa situação. E por fim, a sem proposta didática, SPD. Esse grupo encontra-se dissertações que não apresentam propostas didáticas e consistem no desenvolvimento de trabalhos de pesquisa em matemática ou pesquisas relacionadas ao ensino, como a aplicação de questionários ou revisão de literatura, mas sem apresentar proposta didática de intervenção.
e fazem parte desse grupo 7 dissertações. Podemos analisar aqui na nossa tabela nosso primeiro grupo em verdinho, o IPD, que é Implementação de Proposta Didática, o PD, que é a Proposta Didática, e o SPD, em vermelho, sem proposta didática. No grupo da Implementação de Proposta Didática, podemos identificar 2 subgrupos. 2 dissertações aproveitaram o contexto da pandemia como um elemento motivador e articulador de atividades sobre conteúdos específicos de matemática, enquanto 2 dissertações debruçam-se sobre as estratégias de ensino implementadas durante o ensino remoto, com o objetivo de investigar como estava ocorrendo a aprendizagem dos conceitos matemáticos. A dissertação alocada no grupo Proposta Didática trata-se de uma revisão de literatura com proposição de algumas atividades que poderiam vir a ser utilizadas nas aulas de matemática, utilizando ferramentas digitais como as plataformas Kahoot, Nearpod e o quadro digital Jamboard. A plataforma Moodle também foi apresentada como um dos recursos disponíveis para a realização de avaliações. No entanto, essa dissertação não traz resultados de atividades efetivamente implementadas, diferindo das dissertações do grupo IPD, Implementação de Proposta Didática, por não contar com uma avaliação de atividade proposta. Já no grupo sem proposta didática, também podemos identificar 2 subgrupos. No primeiro subgrupo, encontram-se dissertações que aproveitam o contexto da pandemia para investigar aplicações específicas de matemática, com pouca ou nenhuma contribuição direta para o ensino da matemática no ensino médio. E no segundo subgrupo, temos dissertações que se debruçam sobre as atividades enfrentadas na condução do ensino remoto, seja sob o ponto de vista dos professores quanto dos alunos. Diante dessas observações, podemos dizer que os objetos de pesquisa das dissertações desenvolvidas, tendo como cenário o contexto da pandemia, foi bastante variado, abrangendo investigações sobre estratégias e ferramentas de ensino de matemática por meio remoto, reflexões sobre os desafios enfrentados por estudantes e professores em relação a essa modalidade de ensino, bem como a aplicação direta de conceitos matemáticos para a compreensão do cenário pandêmico. Com a interrupção do ensino remoto e o retorno às atividades presenciais, devemos agora avaliar como as estratégias de ensino desenvolvidas naquele período podem ser aproveitadas e, quiçá, incorporadas às estratégias de ensino neste novo normal. Este estudo analisou as dissertações do Profmat produzidas durante o período do ensino remoto emergencial implementado durante a pandemia de Covid-19. A partir do repositório online do Profmat, investigamos dissertações produzidas de 2020 a 2022 e, como resultado, destacamos a diversidade de objetos de pesquisa que incluem a investigação de estratégias e ferramentas utilizadas durante o ensino remoto, reflexões sobre desafios enfrentados por estudantes e professores e a aplicação de conceitos matemáticos ao cenário pandêmico. Concluímos que essas dissertações oferecem várias visões para aprimorar práticas educacionais, aumentando a resiliência e eficácia do ensino de matemática em contextos desafiadores. Por fim, eu agradeço ao PRPPG, ao PIBIC e à UniOeste, e deixo a todos meu muito obrigada.